para um bebê que está dentro do útero, gritos, por exemplo, Isso. né, um ambiente instável, uma mãe liberando cortisol o tempo todo, porque está vivendo relacionamentos abusivos, né, ou porque não tem o que comer no outro dia, enfim, por N razões, isso tudo vai sendo passado para o bebê. Então explica um pouquinho a teoria, a TBRI. TBRI. Bom, então, retomando, TBRI é uma sigla, Intervenção Relacional Baseada na Confiança, uma metodologia com foco na adoção, que leva em consideração os traumas interpessoais. Então, o que a gente chama de traumas de relacionamento? Negligência, abandono, rejeição, abuso físico, sexual, emocional, tá? Ruptura no cuidado, enfim, separações, de um modo geral, tá? E trauma complexo seria de forma crônica, prolongada, que é o que acontece na adoção, né? As crianças, elas passam por muitas situações de rejeição, de abandono, de rupturas, tá? Então, quando essa criança sai da casa da família de origem e ela vai para o acolhimento, ela tem uma ruptura do cuidado, né? E ela saiu de lá porque existia algum problema. Ou ela estava sendo negligenciada, ou ela estava sendo abusada, agredida, enfim. Então, ela tem uma ruptura, né? Então, essas crianças, elas vão num contínuo, né? E aí, a hora que ela está na instituição de acolhimento, ela tem outra ruptura e ela vai para a família de origem, adotiva. Possível, né? Família adotiva. Né? Então, assim, são traumas complexos. E dependendo, né, desde a gestação. Que pode ter, né, o que você trouxe no primeiro momento é aquela criança que nasceu num lar e de repente algo social aconteceu ali e teve que ter essa ruptura. E tem aquele que desde a gestação já está sendo negado, né? Sim, a gente leva em consideração todo o período gestacional. Tá. Né? Então é o trauma intrauterino, porque a gente já sabe que o bebê sente tudo que a mãe sente. Né? Então, para um bebê que está dentro do útero, gritos, por exemplo, né? Um ambiente instável, uma mãe liberando cortisol o tempo todo, porque está vivendo relacionamentos abusivos, né? Ou porque não tem o que comer no outro dia, enfim, por N razões, isso tudo vai sendo passado para o bebê. Né? E a gente já tem um prejuízo no desenvolvimento desse feto. E aí essa criança nasce, enfim, e o que eu falo é o seguinte... que esse é outro conceito da adoção que a gente precisa desconstruir. O bebê também sofreu traumas complexos. Esse bebê que foi adotado, tá? Porque todo mundo fala, porque adotar criança mais velha é perigoso, né? Melhor adotar um bebê. Então, esse bebê também sofreu traumas complexos, justamente por causa disso. Sim, não é só a criança mais velha. O bebê também, ele não é uma folha em branco. Que as pessoas acham que, vou pegar com meses, ou sei lá, 8 meses, até 1 aninho, porque aí ele não lembra de nada, tá em branco, a folha eu vou fazer do meu jeito. Isso, vou moldar exatamente, essa criança. Exatamente. Então, mas ninguém é uma folha em branco. Exatamente. Né? E realmente o bebê não tem memória explícita, mas ele tem memória sensorial. Sensorial, exatamente. E a gente já vê isso nas questões do trauma. Então, esse bebê, por exemplo, pode ser uma criança depois lá na frente que sente o cheiro do álcool e isso serve de gatilho para que ele reviva momentos que ele não sabe nomear, que ele não sabe... Não sabe nem identificar. Mas que estão ali. Né? Então, mesmo assim, na melhor das hipóteses, uma mãe que teve o bebê e resolveu... fazer a doação desse bebê. Esse bebê sofreu traumas complexos. Com certeza. Porque teve a ruptura do cuidado, porque você pode imaginar uma gestação de uma mulher que decidiu entregar o bebê para adoção. O tanto de sentimentos conflitantes, né? O tanto de cortisol, adrenalina, que está sendo liberado ali, esse bebê está sentindo tudo. Então, a gente tem uma gestação difícil, a gente tem uma entrega legal, então, essa ruptura do cuidado, né? Então, o bebê, ele também sofre traumas complexos, tá? E o trauma, isso é legal da gente entender. Você está falando que independe da idade, né? Sim. Se você está achando que vai pegar um bebê e tá zerado, não vai acontecer isso. Não vai. E o luto também. As pessoas não entendem que o bebê também vive o luto dele, da forma dele, lógico, sem entendimento cognitivo, como as crianças também não, né? Na maior parte das vezes, dependendo da idade. Mas eu já... presenciei, assim, atendi famílias
que o bebê chorava desesperadamente. Porque não está acostumado com aquele toque, com aquele cheiro, com aquele ambiente, né? Que o bebê recusa o cuidado, então, assim, não aceita a mamadeira que a mãe está oferecendo, né? E isso tudo é impacto do trauma, impacto do luto, né? Então, o bebê, ele também tem seus desafios. E isso é algo que a gente precisa dizer, porque senão a gente fica colocando a adoção tardia como o problema, né? Então, assim, a solução seria todo mundo adotar bebê, porque daí a gente não teria problema de comportamento, de vinculação e tal, e não é bem assim. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar, de fato, a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.